Você já percebeu que existem problemas que duas pessoas vivendo a mesma experiência, ou seja, o mesmo problema, vão ver de maneiras diferentes, vão reagir de maneiras diferentes? Vou trazer um exemplo aqui. Um problema, a pessoa foi demitida. Uma vai achar que é o fim, vai entrar em desespero, vai achar que tudo acabou, vai entrar em escassez e não vai saber o que fazer, vai entrar em completo desespero. Em compensação, a outra vai ver como uma possibilidade de se reinventar, de mudar de ares, de buscar um emprego onde ela vai se destacar. Ela vai ver como uma possibilidade de melhorar. Ou uma pessoa que fica doente, quando vê que essa doença chegou, ela vai se intrigar, vai se vitimizar, vai querer chamar a atenção para si e vai se entregar para a doença. Em compensação, a outra vai ver maneiras de viver diferente, vai buscar como pode sair desse lugar, o que ela vai poder fazer para conseguir viver melhor. Então você nota que o problema não é o X da questão, o problema não é de fato um problema, mas sim qual é o repertório que existe dentro da pessoa. Porque tudo que você ouviu, aprendeu, viveu, criou um repertório dentro de você. E você só vai conseguir reagir, você só vai conseguir viver a sua vida diante disso. E se você é uma pessoa que entra em desespero, se perde e não sabe o que fazer, tem um jeito de você conseguir sair desse lugar. Você pode mudar isso, porque o problema é o fato, mas a maneira que você olha para ele é que vai ditar aonde você vai chegar, o que você está desejando para esse momento. E aprender a olhar com um olhar de oportunidade te traz muito mais vantagem e diminui esse sofrimento do que você querer olhar com um olhar de desesperança, de que é o fim, que tudo acabou, que já não tem mais solução para você. Então, se você quiser mudar essa maneira de ver o seu repertório, você vai precisar fazer algumas perguntas. Se de fato esse problema é para o fim ou se é uma oportunidade e você querer ver como uma oportunidade de se reinventar. Mudar o seu repertório interno, começar a ler, aprender coisas novas, andar com pessoas que pensam diferente de você, ao invés de você deixar as emoções dominarem você e você ativar o perfil de vítima, comece a ouvir o que os outros têm a dizer, mas não as pessoas que geralmente andam com você, pessoas que conseguem ver diferente de você, que não têm a mesma opinião. No começo você vai rejeitar o que o outro está falando, porque você não vai acreditar, você não vai dar crédito. Mas se você tem uma vontade de querer mudar a sua vida, a sua história, a maneira que você está vivendo, com esse olhar de curiosidade, você vai ter que abrir essa porta e permitir que novas maneiras de pensar, de falar, ler, de estudar, entre na sua vida. Então você precisa se autorizar a experienciar aquilo que você vive até hoje e não estava funcionando. E eu digo dessa forma porque eu pensava igual todo mundo ao meu redor. Eu agia igual todo mundo ao meu redor. Tudo que eu tentava fazer e dava errado, logo eu desistia. Porque foi o repertório que eu aprendi. A chegar até um ponto, até um nível. É como se tivesse uma barreira aqui, que eu tinha que chegar até ali, eu batia e voltava. E esse voltar era uma aceitação. Era aceitar que a vida não era para ser melhor para mim. Só que eu sempre fui de questionar. Eu sempre questionei tudo o que eu escuto, tudo que eu aprendo. E com isso, eu fui vendo que pessoas que não estavam diretamente ligadas comigo pensavam diferente. E não foi ao meu redor, não foi os lugares que eu frequentava. Foi através de estudos, livros, internet, YouTube, onde que eu comecei a ver que havia possibilidades de agir diferente. Que aquilo que eu via como um problema, o exemplo aqui. Eu queria fazer uma viagem e dava errado, então eu tinha que entender que não era para mim fazer essa viagem. Era para mim me conformar que aquilo não era para mim. Eu queria ir num determinado restaurante e quando eu chegava perto eu me sentia completamente desconfortável. Ou seja, eu não me autorizava a entrar. Tudo eu achava caro. E por que eu achava caro? Porque eu não tinha um repertório onde que eu podia fazer mais dinheiro. Eu poderia ter uma vida mais leve. E quando eu comecei a me permitir ver outras possibilidades de ganhar dinheiro, não somente sendo CLT ou tendo um próprio negócio, eu comecei a observar que todas as possibilidades estão também disponíveis para mim. E eu estava dando a cartada final para mim mesmo. Porque não existiam pessoas que falavam, não tente isso, não faça isso, não entre aí. Existia pessoas que me ensinaram. Sim, me ensinaram. Mas quando eu chegava para ir ao restaurante, não tinha uma pessoa falando, você não pode entrar aqui, sai daqui. Não existia. Mas o repertório que existia dentro de mim me fazia eu me retirar. Assim, quando eu ia tentar trabalhar em um determinado lugar, eu achava que esse lugar era impossível. Ou até mesmo de ter o meu próprio negócio. Eu achava impossível conseguir abrir o meu próprio negócio.
ou comprar o meu primeiro carro, o carro dos meus sonhos. Então tudo isso eu fui desmentindo, eu fui desconstruindo coisas que eu aprendi com pessoas que eram importantes para mim, pais, os amigos, pessoas de autoridade que estavam em minha vida, e eu precisei querer pensar diferente. Hoje eu estou aqui, não é porque as pessoas que estão ao meu redor pensam igual a mim, não, eles são totalmente contra a fazer esse tipo de coisa, porque eles não conseguiram entender que hoje é a nova maneira de ganhar dinheiro, que existe mais essa possibilidade. Então há sempre o descarte, há sempre um medo, tudo está envolto de um medo, tudo que eu aprendi está envolto de uma camada de proteção de medo. Não tente isso para não sofrer. O porquê que a gente não pode sofrer? O porquê que a gente não pode sentir essa dor e aprender com essa dor? Por que eu tenho que evitar de sentir um abandono? Às vezes o abandono está me preparando para algo melhor. Às vezes uma traição vai abrir a porta para que eu venha saber escolher melhor. E o porquê que eu vou me fechar e não vou me relacionar novamente, ou não vou tentar um emprego novo, ou não vou mais ter amizade, porque amizades acabam traindo, ou amizades acabam ferindo os meus sentimentos. Quando você entra nesse lugar de se fechar para se autoproteger, você acaba se limitando, você acaba apagando o seu brilho com o medo. Então, não tenha medo de sentir, sinta todas as emoções, se permita viver todas elas, mas não se afundar nelas. Sentir é diferente de se afundar. Então você permita se sentir e comece a olhar com um olhar de curiosidade, um olhar que você pode colher bons frutos desses problemas que acontecem ao seu redor. Então, se você está nesse lugar de se autoproteger, de sentir algum medo, de poupar você de sentir qualquer sentimentos negativos, comece a se permitir que há uma possibilidade sim de você fazer melhor da próxima vez, de fazer a escolha melhor. Você já tem um repertório do que não quer. Então começa a andar para o lugar onde você quer estar. E entenda que o problema, ele não é grande. É só a tua postura que ainda está pequena. E hoje você pode escolher ser dominado pelas emoções ou aprender com as emoções e superar e crescer. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilha, escreve aqui nos comentários se você vai mudar a sua postura a partir de hoje, vai se permitir ser, estar e viver aquilo que você quer, mesmo sentindo medo, mesmo sentindo insegurança, mas você indo para o lado da curiosidade, de querer experienciar, independente das emoções que você vai sentir e que você não vai mais te limitar. Até o próximo vídeo.